Presidente Lula volta a reclamar das condições que a União Europeia quer impor para um acordo com o Mercosul. Acusado de agredir familiares do ministro do STF, Alexandre de Moraes, dizem que não fizeram nada. Rússia rompe acordo para permitir exportação de grãos e ONU alerta para aumento dos preços. Começa no Brasil o programa Desenrola para tirar devedores da lista negativa dos bancos. Estudo mostra o desenvolvimento de nova geração de superbactérias em hospitais brasileiros. Tenista Novak Djokovic é multado por atitude antidesportiva no jogo em que perdeu a final de Wimbledon para o jovem espanhol Carlos Alcaraz. Temperaturas não param de subir e chegam aos 46 graus nos Estados Unidos. E a morte do cantor e compositor João Donato, que foi ícone da bossa nova. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As pessoas acusadas de agredir o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, desmentem o fato. A Polícia Federal está investigando o caso. 2 suspeitos de hostilizarem o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, devem ser ouvidos pela Polícia Federal nesta terça-feira em São Paulo. Eles são Andréia e Roberto Montovani. Um outro suspeito envolvido no caso, Alex Zanata, já prestou esclarecimentos e negou ter xingado Alexandre de Moraes. Na noite de sexta-feira, o ministro retornava ao Brasil de Roma, acompanhado com sua família, quando foi abordado por um grupo de brasileiros no aeroporto e teria sido hostilizado. Houve uma confusão e o filho de Alexandre de Moraes teria sido agredido com um tapa no rosto. Na volta ao Brasil, os suspeitos foram identificados e recebidos pela Polícia Federal, mas ninguém foi detido. A defesa de Andréia e Roberto Montovani informou através de nota que lamenta o ocorrido e que houve um equívoco interpretativo. Segundo o advogado, o casal não xingou Alexandre de Moraes. A defesa afirma ainda que no meio da confusão, um jovem tentou agredir Andréia e Roberto, esposo dela, tentou apenas defender a companheira. No inquérito aberto pela Polícia Federal, o governo brasileiro solicitou a íntegra das imagens do circuito interno do aeroporto para apurar o que de fato ocorreu. A expectativa é que essas imagens cheguem ao Brasil até sexta-feira. O caso provocou imensa repercussão. Aqui em Brasília, membros do Legislativo, Executivo e, claro, do Judiciário se manifestaram apoiando o ministro e repudiando as agressões. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que uma agressão ao ministro do STF é uma agressão à democracia. Afirmou ainda que, a depender do que concluir o inquérito, o caso pode ser enquadrado como crime contra o Estado Democrático de Direito. O golpe do QR Code é a mais nova artimanha dos criminosos. A ferramenta é uma solução digital para muitos estabelecimentos, por ser um recurso fácil e rápido que permite ao cliente acessar cardápios, conferir informações e realizar pagamentos. Os golpistas não deixariam de se aproveitar. A popularização do QR Code abriu mais portas para criminosos começarem uma nova forma de roubar dados pessoais ou bancários de terceiros. Para isso, eles visitam um local e analisam a forma como o QR Code é disponibilizado aos clientes. Depois imprimem um código em formato similar e colam por cima do original, fazendo com que os consumidores o escaneiem sem saber. Ou seja, o QR Code original de um estabelecimento é substituído por outro que redireciona o usuário para um link malicioso capaz de roubar os dados do celular.
Com as informações, conseguem acessar bancos, redes sociais e aplicar vários tipos de golpes com conta do usuário. Em Singapura, uma mulher perdeu cerca de R$100 mil por não perceber a diferença. É importante saber que existem mais de 40 versões do QR Code, numeradas de 1 a 40. E cada versão tem uma matriz de tamanho diferente, variando de 21 por 21 até 177 por 177 células. Quanto maior a versão, mais células o QR Code contém, permitindo armazenar uma quantidade maior de dados. Na prática, uma pessoa pode tentar identificar um QR Code falso ao se atentar aos detalhes do design. Os QR Codes legítimos contam com design profissional, bordas limpas e alinhadas, ou seja, erros de impressão, desalinhamentos ou características visuais suspeitas podem indicar um código falso. É importante também verificar se foram colados adesivos por cima do código original. Vale também dicas como certificar que o QR Code é de uma fonte confiável, ou seja, se o código foi fornecido pela própria empresa ou por um funcionário autorizado do estabelecimento, utilizar um aplicativo de leitura de QR Code nativo do smartphone, como a loja de aplicativos oficial do seu sistema operacional, pois ele tem mecanismos de segurança que detectam códigos maliciosos. Verificar se a URL de destino é confiável e real antes de escanear o QR Code. Comunicar o estabelecimento caso você desconfie de qualquer irregularidade no QR Code. Se mesmo assim cair no golpe, faça um boletim de ocorrência na delegacia online. Nesses casos, o estabelecimento deve se responsabilizar pelos danos. Após a passagem do ciclone extratropical pelo sul do Brasil, a população se une para consertar o que foi destruído e assim conseguir voltar para casa e seguir a vida normalmente. Olá a todos que nos assistem. Então, a passagem do ciclone extratropical que atingiu a região sul do país deixou um rastro de destruição em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os temporais de chuva e as rajadas de vento chegaram a mais de 140 km por hora em algumas regiões, causaram destelhamentos, bloqueio de rodovias, pontos de alagamento e muitas árvores, postes e fios caídos. Inclusive, essas quedas ocasionaram diversos transtornos no fornecimento de energia elétrica e de água nos municípios. Eles acabaram até ficando com dificuldade de comunicação, aconteceram muitas falhas nas redes de celular e de internet. Por isso a gente ficou totalmente incomunicável em vários momentos, né? Foi bem assustador. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 500 pessoas ficaram desabrigadas, mais de 600 desalojadas e cerca de 800 mil sem luz. Um número bem triste. Falando ainda sobre o fornecimento de luz, até hoje pela manhã aqui em Rio Grande, por exemplo, várias residências não tiveram a sua energia reestabelecida. São quase 100 horas sem luz. A gente teve registro também de algumas pessoas feridas em decorrência do fenômeno e, infelizmente, 2 vítimas fatais. O senhor Danilo, que residia aqui em Rio Grande, ele teve sua vida perdida pela queda de uma árvore na sua residência, e também o senhor Ronildo, em Lajeado, que foi encontrado em uma área alagadiça. Algumas cidades também decretaram situação de emergência. E nesse paralelo, a gente vê um movimento bem bacana da população e de diferentes órgãos, uma rede do bem, né, uma corrente do bem, para tentar trazer dignidade para todas essas famílias atingidas. Mas agora o tempo começou a se firmar, a chegada de uma massa de ar frio e seco faz com que toda essa instabilidade climática comece a se afastar, o que vai dar um fôlego para os municípios começarem a se reestruturar depois de tantos danos causados. E falando em frio, ele chegou com tudo. Nesse fim de semana foram registradas temperaturas negativas e próximas de zero. Em Cambará do Sul, no sábado, por exemplo, chegou a marcar menos 1,7 graus. Os ciclones são responsáveis por impulsionar massas de ar gelado para o estado. Então a gente pode sentir um vento minuano, as sensações térmicas negativas, as temperaturas mínimas bem baixas, a presença de geada, né? Segundo o Metsul Meteorologia, o grande protagonista deste inverno vai ser o El Niño. Com a presença dele em rápida intensificação, é possível que haja o aumento das chuvas. Então é bom a gauchada começar a se preparar e tirar o bom e velho casacão de dentro do armário. Volto com vocês.
O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, começou hoje para quem tem dívidas bancárias com renda bruta de até R$20 mil por mês. O Ministério da Fazenda estima que cerca de 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados com esta etapa do Desenrola Brasil, a renegociar 50 bilhões de reais em dívidas. Como condição do governo, os bancos que aderirem ao programa devem limpar o nome das pessoas. Mas isso não significa o perdão das dívidas. Elas ainda deverão ser pagas pelo devedor. Esta ação deverá limpar o nome de cerca de 1,5 milhão de pessoas e deve ser concluída até 28 de julho pelos bancos que aderirem ao programa. Com o nome limpo, o consumidor vai poder voltar a comprar a prazo, a fazer empréstimos e a assinar contrato de aluguel, por exemplo. Quem tiver interesse em participar não precisa se cadastrar em nenhuma plataforma específica do governo. Neste momento, as negociações são feitas diretamente com os bancos e instituições financeiras por meio de site, aplicativos e demais plataformas de atendimento. Apenas em setembro, quando o governo federal abrir o programa para quem ganha até 2 salários mínimos, a chamada faixa 1, haverá necessidade de cadastro. Essa etapa também abrange pessoas que tenham dívidas que não ultrapassem o valor de R$5 mil, ou ainda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, CadÚnico. A advogada Paula Tonani explica as condições do Desenrola Brasil. O fato é que a gente tem hoje praticamente 18% da população do Brasil que está super endividada, né? Nós temos aí uma média de 78,5% da população endividada. O que muda da faixa 2, que é a que está atual em vigência, e a faixa 1, que vai entrar em vigência em setembro, é que existem bancos que atualmente, por exemplo, renegociam dívidas para 96 meses. A grande maioria deles o faz para 36 a 60 meses. Mas existem alguns bancos, como a Caixa Econômica Federal, aceitando refinanciamento, reparcelamento, reconstrução da dívida para até 96 meses. É importante lembrar que essas dívidas elas precisam ter sido contraídas de 1 de 1 de 2019 a 31 de 12 de 22. Considerando isso, a recomendação é sempre que as pessoas só façam acordo se tiverem realmente condições de pagar. A grande maioria das pessoas já está com mais de 30% do seu orçamento comprometido, com dívidas anteriores e que talvez não sejam abarcados na faixa 2, a gente não pode esquecer que na faixa 2, que é a que hoje se beneficia do programa, não entram conta de luz, conta de água, conta de telefone, enfim, contas de consumo de uma maneira geral. Entra o quê? Cartão de crédito, eventuais boletos de dívidas contraídas por carnê. Até o momento, instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, entre outras, já confirmaram a adesão ao programa. De São Paulo, Leonardo Félix. E a seguir, o presidente Lula volta a reclamar das condições que a União Europeia quer impor para um acordo com o Mercosul. E ainda, a Rússia rompe acordo para permitir exportações de grãos e ONU alerta para o aumento dos preços. O presidente Lula voltou a reclamar hoje das condições que a União Europeia está querendo impor em troca de um acordo com o Mercosul. Além disso, criticou os gastos com a indústria da guerra. O presidente participa na Bélgica do encontro dos países europeus com os latino-americanos e caribenhos. O primeiro compromisso do presidente Lula em Bruxelas foi uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula deu uma declaração afirmando que o Brasil tem profunda responsabilidade com a questão climática e ambiental e vai honrar os compromissos nessas áreas. A presidente da Comissão Europeia anunciou um investimento de 242 bilhões de reais nos países da América Latina e Caribe, que compõem a CELAC. O recurso será destinado através de um programa da União Europeia criado para promover investimentos em tecnologia, energia, transporte, saúde e educação. Lula também se encontrou com o rei Felipe da Bélgica e o primeiro-ministro do país e depois
participou da abertura da cúpula da CELAC com a União Europeia. O evento reúne representantes de 60 países da América Latina, Caribe e União Europeia para discutir cooperação internacional. Entre os temas centrais da cúpula, que não era realizada desde 2015, estão o combate à fome e às mudanças climáticas, enfrentamento ao crime organizado e sistema financeiro internacional. Na abertura do evento, na manhã desta segunda-feira, o presidente Lula fez um discurso onde defendeu a integração dos países para enfrentar dificuldades em diversas áreas e um compromisso geral para a redução das desigualdades. Lula também criticou, mais uma vez, os termos impostos pela União Europeia para o acordo com o Mercosul e disse que a proposta exige confiança e não ameaça. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. Como se não bastasse, a guerra no coração da Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo em que elevou os gastos militares globais. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2 trilhões 240 bilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra que só causa mortes, destruição e ainda mais fome. Esta cúpula CELAC-União Europeia é também uma forma de dizermos: basta, um outro mundo é possível, cabe a nós construí-lo com muitas mãos. A boa notícia no encontro realizado em Bruxelas, na Bélgica, foi o anúncio do investimento de 242 bilhões de reais para os países da América Latina e Caribe investirem em tecnologia, saúde e educação. Os contratos de 800 dos 3.100 funcionários da fábrica da Volkswagen de Taubaté, no interior de São Paulo, foram suspensos. A medida foi tomada uma semana depois do encerramento do programa do governo federal, que garantiu descontos para a compra de carros novos. A legislação brasileira permite esse tipo de contrato, que pode ficar suspenso durante no máximo 5 meses, sem pagamento de salários. Mas isso não significa que o trabalhador foi demitido. O IBGE abriu 7.500 vagas em concursos para todos os estados brasileiros. As inscrições vão até quarta-feira, dia 19 de julho. Termina nesta quarta-feira o prazo para se inscrever no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao todo, são mais de 7.500 vagas para todos os estados. As oportunidades são para cargos de nível médio para 2 funções: agentes de pesquisa e mapeamento com 6.742 vagas e uma remuneração de R$ 1.387,50 e supervisor de coleta e qualidade com 806 vagas e remuneração de R$ 3.100. Para o cargo de agente de pesquisas, o candidato deve ter o ensino médio completo. Já para trabalhar como supervisor de coleta, além de ter o ensino médio completo, o candidato precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação tipo B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. E é possível pedir isenção da taxa de inscrição de R$ 42,20 para alguns perfis até o dia 19 de julho, também quarta-feira. A seleção é feita através de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, que vai ser realizada no dia 17 de setembro, e os resultados da seleção vão ser divulgados no dia 23 de outubro. Então anota aí, para se inscrever nessas vagas é preciso entrar no site www.ibfc.org.br. Boa sorte! De São Paulo, Bruna de Giaimo. O último lote de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2023 foi liberado hoje. Todos os beneficiários poderão sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro.
Trabalhadores de empresas privadas nascidos em novembro e dezembro e servidores públicos com cartão de inscrição do PASEP, com o último dígito 8 ou 9, vão ser contemplados. Os valores são disponibilizados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E para ter direito ao benefício, os trabalhadores devem estar cadastrados no programa PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de 2021. O valor do abono salarial pode chegar ao total de até 1 salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do Produto Interno Bruto Chinês no segundo trimestre deste ano, que ficou abaixo do esperado. Ainda acompanharam o início da temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos, assim como os sinais sobre a política monetária do Banco Central do país. O dólar subiu 0,24%, fechando em R$ 4,80. A Bolsa de Valores também fechou em alta, de 0,43%, aos 118.219 pontos. A atividade econômica do Brasil caiu 2% em maio, praticamente devolveu a alta do mês anterior. O resultado do índice IBC-BR, pesquisado pelo Banco Central e que é apontado como uma prévia do PIB, refletiu o fim da safra de soja e a redução das vendas do varejo. O indicador mostrou a importância da atividade agrícola no Brasil, mas no acumulado do ano, o número está positivo em 3,6%. E a soja puxou o recorde das exportações do agronegócio no primeiro semestre do ano. O país vendeu 82 bilhões e 800 milhões de dólares para o exterior, uma alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O milho e o açúcar também contribuíram bastante para o resultado. Do lado oposto, o Brasil faturou menos com as vendas de carne e café. No mês de junho, o agronegócio brasileiro respondeu por mais da metade do saldo positivo da balança comercial. E para o consumidor, sobram alguns ajustes para fazer na hora de levar o alimento para casa. O preço do ovo, por exemplo, registrou a maior alta em uma década no Brasil. Nos últimos 12 meses, a dúzia ficou quase 23% mais cara. Nos últimos 12 meses, o ovo de galinha, alimento muitas vezes utilizado pelos brasileiros para substituir a carne por conta do seu preço elevado, acumulou uma inflação de 22,93%. É a maior alta de preços do ovo desde julho de 2013. De acordo com alguns especialistas, a alta do ovo está relacionada com questões como a oferta menor e o aumento dos custos de produção após a pandemia e a guerra da Ucrânia. Porém, a tendência é que nos próximos meses os preços devam ter uma acomodação ou até mesmo uma queda, em razão de alguns elementos fundamentais para a alimentação de galinhas, como o milho, terem caído de preço no mercado. E essa baixa reflete em outros alimentos pesquisados no IPCA, como a maior parte das carnes. Nos Estados Unidos, os preços também subiram neste ano devido à gripe aviária, que provocou a morte de aves, gerando escassez de ovos. Considerando os 377 bens e serviços do mercado brasileiro que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o ovo de galinha acumulou a 9ª maior alta de preços em 12 meses até junho, atrás do inhame, do filhote de peixe, da farinha de mandioca, da banana maçã, da batata doce, da melancia e dos considerados alimentos infantis, e principalmente da tangerina, que nos últimos 12 meses ficou quase 53% mais cara. Em razão de diversos fatores, como o excesso de chuvas em regiões produtoras do sul e do sudeste, que lavou o adubo das plantações, além de um fungo beneficiado pela umidade e da doença de greening, comum na citricultura.
E a expectativa divulgada hoje pela ONU é do encarecimento mundial dos alimentos. A previsão é baseada na decisão tomada hoje pela Rússia de romper o acordo com a Ucrânia, que permitia o tráfego de grãos pelo mar Mediterrâneo. Em terra, os conflitos continuam. O acordo dos grãos entre Rússia e Ucrânia durou pouco menos de um ano. Desde o início do conflito entre os países, uma das principais preocupações do mundo era com a distribuição de alimentos. Isso porque os dois países estão entre os maiores exportadores de commodities do mundo. Mas, ao que parece, o acordo de redução no preço dos alimentos em 20%, que havia sido firmado em julho de 2022, irá expirar. A resolução visava aliviar uma crise global de alimentos, permitindo que os grãos ucranianos que haviam sido bloqueados pelo conflito fossem transportados pelo Mar Negro com segurança. Mas agora, o acordo, que tinha sido o mais raro exemplo de cooperação entre os países desde o início da guerra, pode ir por água abaixo. Dessa forma, o último navio carregado com grãos deixou a Ucrânia com segurança no domingo. De acordo com informações apuradas internacionalmente, os russos ameaçaram sair do pacto porque suas demandas para melhorar suas próprias exportações de grãos e fertilizantes não foram atendidas. Um outro ponto reivindicado pelo governo russo foi a insuficiente chegada de grãos aos países mais pobres, demonstrando uma dominação dos europeus sobre os alimentos produzidos por eles. De acordo com as Nações Unidas, durante a realização desse acordo, cerca de 33 milhões de toneladas métricas de milho, trigo e outros grãos foram exportados pela Ucrânia sob o acordo. Agora, não saberemos ao certo o que poderá acontecer, tanto no aumento dos preços quanto na falta dele. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, revelou que o país está certo de sua saída do acordo e completou dizendo que assim que a parte ucraniana for cumprida, o lado russo retornará imediatamente à implementação do compromisso. O porta-voz não relacionou a saída do país do acordo com o ataque à ponte da Crimeia. Enquanto as decisões políticas são tomadas, os ataques continuam. Uma explosão atingiu a ponte da Crimeia, que liga a península anexada por Vladimir Putin em 2014 à Rússia continental, durante essa madrugada. Um casal morreu em um carro e a filha de 14 anos ficou ferida. A ponte é o maior símbolo da absorção da Crimeia pelo Kremlin, ocorrida na estreia da derrubada do governo pró-Moscou em Kiev. A explosão foi atribuída pelo Kremlin à Ucrânia. Em uma fala televisionada, Putin afirmou que os ucranianos cometeram um ato terrorista e que a resposta militar à ação estava sendo elaborada. Kiev, como de costume, não assumiu a autoria do ataque. A Crimeia é um dos alvos previstos na contraofensiva que a Ucrânia está tendo dificuldade de fazer avançar. Iniciada no dia 4 de junho, a ação ainda não conseguiu romper defesas russas e isolar a península, cortando a ligação por terra com a Rússia pelas regiões de Kherson e Zaporízhia, localizadas no sul ucraniano. E a seguir, temperaturas não param de subir e chegam aos 46 graus nos Estados Unidos. E veja também, estudo mostra o desenvolvimento de uma geração de bactérias em hospitais brasileiros. A onda de calor extremo continua nos Estados Unidos. São 110 milhões de pessoas sob alerta de altas temperaturas. Segundo as autoridades americanas, na Califórnia, o termômetro atingiu 50 graus e mais de 1.000 casas precisaram ser esvaziadas devido aos incêndios florestais. Dezenas de milhões de pessoas suportaram neste domingo uma onda de calor presente no hemisfério norte, com temperaturas extremas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, numa nova ilustração dos efeitos do aquecimento global.
Nos Estados Unidos, mais de 80 milhões de pessoas acordaram com alertas oficiais ou previsões de ondas de calor intensas nos estados do Oeste, Sul e Sudeste. O Vale da Morte, na Califórnia, atingiu 51 graus Celsius no último sábado. Na Europa, onde o aquecimento está progredindo 2 vezes mais rápido que a média global, segundo especialistas, vários países registram temperaturas extremas. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos alertou sobre uma onda de calor generalizada e sufocante em grande parte do Oeste até o Sudeste americano, com temperaturas altas que continuarão durante a semana e aumentarão os riscos para a saúde de milhões de habitantes. Na cidade de Houston, no Texas, foi solicitado aos residentes que economizem eletricidade entre as 14 e as 22 horas de sábado até esta segunda-feira, numa tentativa de mitigar a alta demanda devido ao calor. As autoridades estenderam os alertas por dias, aconselhando as pessoas a evitarem atividades ao ar livre durante o dia e se manterem constantemente hidratadas para evitar fatalidades com essas temperaturas. Esses eventos extremos também atingem a Ásia. Na China, a temperatura do solo nas montanhas flamejantes no nordeste do país chegou a 80 graus. Hoje, os mercados e feiras foram fechados em Hong Kong, depois que o observatório da cidade emitiu um alerta para um ciclone. O serviço de balsas foi suspenso na cidade e vários voos foram cancelados. Na Coreia do Sul, o número de mortos por causa de enchentes e deslizamentos de terra subiu para 40. O presidente sul-coreano prometeu rever completamente a abordagem do país em relação às mudanças climáticas. Os moradores de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, não vão pagar tarifa de ônibus. A medida sancionada pelo prefeito Fuad Noman ainda precisa ser regulamentada para ser implantada nas 12 linhas que atendem mais de 430 mil moradores das comunidades na capital mineira por mês. E para as outras 300 linhas, foi dado um alívio aos passageiros. As empresas vão receber um subsídio maior e depois de 2 meses pagando R$ 6, as tarifas voltaram aos R$ 4,50. Um estudo mostrou o aumento de uma nova geração de superbactérias em hospitais brasileiros. A informação acendeu alerta das comissões de controle de infecção hospitalar. Conhecida como New Delhi ou NDM1, ela já tinha sido detectada anteriormente no Brasil, mas nunca se soube a sua real quantidade. O estudo mostrou que nos últimos 7 anos, a taxa de detecção dessa enzima em um grupo de bactérias quase sextuplicou, passando de pouco mais de 4% para quase 24% no pico da pandemia de Covid-19. Uma das principais hipóteses é que o cenário de hospitais superlotados, profissionais despreparados e o uso desenfreado de antibióticos tenham contribuído para o aumento, já que outro dado do estudo mostrou que entre 2020 e 2022 houve alta de mais de 65% da detecção de enterobactérias e mais de 61% da Pseudomonas aeruginosas no total de amostras isoladas. Algumas outras pesquisas anteriores já mostravam que 94% dos pacientes infectados com Covid-19 receberam antimicrobianos em hospitais durante a pandemia, o que acabou se tornando um problema, já que muitas dessas indicações podem ter sido desnecessárias, porque se tratava de quadros virais e não de bacterianos. Porém, a situação das bactérias resistentes até antibióticos mais modernos é anterior à pandemia. A New Delhi, ou NDM1, foi isolada pela primeira vez em 2009 na Índia e desde então já provocou surtos em países como Paquistão e Inglaterra. Ela faz parte de um grupo maior de enzimas produzidas por bactérias, que representam uma ameaça global à saúde pública devido aos altos níveis de resistência aos antibióticos atuais. Uma estratégia para frear o avanço dessa bactéria tem sido voltar a usar antibióticos mais antigos, como a polimixina, que, embora mais tóxicos, são mais eficazes no combate a algumas dessas bactérias resistentes. Recentemente foram testadas mais de 80 mil bactérias do Banco de Dados do Sistema Público de Informações Laboratoriais Brasileiro.
A enzima KPC continua mais frequente, com taxa de detecção de mais de 68% entre as enterobactérias, enquanto a NDM teve mais de 14% de detecção. Até o momento, o Brasil não possui nenhum antibiótico comprovadamente eficaz para combater a bactéria NDM. Por esse motivo, diversos médicos receitam aos pacientes o uso de antibióticos antigos para tentar solucionar esse problema, embora alguns deles podem ou não ter efeito para essa resistência. De acordo com especialistas, as estratégias de prevenção para conter a disseminação da resistência bacteriana vão desde a higiene adequada das mãos, o uso mais controlado de antibióticos nos hospitais, na comunidade e nos ambientes veterinários e o diagnóstico precoce. Além disso, hospitais com melhores infraestruturas também poderiam amenizar esse quadro. Em uma cidade como São Paulo, onde são construídos 2 prédios por dia, o cenário não poderia ser diferente. O número de casas térreas já é menor. E quem pretende respirar o ar das moradias, geralmente com maior espaço e até um quintal, precisa lutar bastante. Todas as crianças na rua brincando, jogos que hoje não existem mais, portões baixos, abertos, a porta da casa aberta, todo mundo se conhecendo, brincando, rostos conhecidos, tranquilidade de segurança, de poder brincar, de não se preocupar com nada. A Adriana viu de perto o processo de transformação da cidade de São Paulo. Se antes as ruas eram repletas de casas e sobrados ocupados por famílias inteiras, este cenário mudou radicalmente. Hoje os bairros estão tomados por prédios altos, com apartamentos de pouco espaço interno. A verticalização do município já é uma realidade. Ela mora na Vila Mariana, bairro de classe média na região centro-sul da capital paulista. A casa é da família há mais de 100 anos, onde vive com a mãe, de 90 anos, que há 70 é moradora do local. Quem adquiriu a casa foram meus avós paternos. Então era meu avô, minha avó e o meu pai. E a casa foi uma construção que faziam antigamente de imigrantes italianos, todas as casas iguais. A minha é a mais preservada, sim, mas teve modificações. Quanto vale uma casa? Eu não me refiro ao valor material ou à avaliação do mercado imobiliário, mas das memórias e experiências vividas em um lar. Mais do que uma construção feita de portões, portas, paredes e telhas, esse espaço marca a vida de gerações. É um sentimento muito bom de memórias, de vida em família. Alguns já se foram, mas existem tudo guardado, tem fotos, tem brinquedos de antigamente, nós temos espaço. Como na pandemia, por exemplo, a gente punha a mesa no quintal, eu tenho um quintal de 40 metros de fundo, e a gente punha as mesas no quintal e comia um dia fora, um dia comia na sala de jantar, um dia comia na outra sala. A gente tem espaço para circular, para os móveis, a gente pode convidar as pessoas para ir em casa e compartilhar com a gente esse espaço gostoso. Mas nos últimos anos, a família viu os antigos vizinhos irem embora, a maioria das casas do entorno serem demolidas e torres de apartamentos do tipo estúdio serem erguidas atrás, à direita e à esquerda do imóvel. Atualmente, o sobrado foi engolido pelos prédios ao redor e não recebe a luz do sol. Ficarem na varanda até altas horas com música, falando alto, bebendo, arremessando coisas lá de cima. Até garrafa de bebida, papel de bolacha, saco de lixo, bitucas de cigarro. O assédio das construtoras é constante e nem sempre o contato é amistoso. Recebemos várias propostas indecentes, que você não teria condição de morar na mesma condição, mesmo que fosse em outro bairro. A gente não ia conseguir nada. As propostas foram muito agressivas. Eles começam com uma proposta assim, uma abordagem bem amigável, bem sutil. E quando eles veem que a resposta é não, 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 eles vão aumentando a agressividade,
a ponto de sofrermos ameaças mesmo para deixar a casa. Apesar de todos os problemas, a família quer manter vivas as memórias construídas na casa. Eu nasci, cresci lá, mas assim, desde pequena, essa convivência com os parentes, né? Minha mãe casou, foi morar lá. Meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, nasceu lá. Então nós aprendemos a andar de bicicleta, a andar primeiramente lá, andar de bicicleta, a brincar. Aprendemos a subir escada, descer escada, porque é um sobrado. Aprendemos a chamar os amigos para passar uma tarde, brincar. E a seguir, tenista Novak Djokovic é multado por atitude antidesportiva no jogo em que perdeu a final de Wimbledon para o jovem espanhol Carlos Alcaraz. E ainda, a morte do cantor e compositor João Donato, que foi ícone da bossa nova. Uma feira de cavalos reuniu um grupo de ciganos para se divertir e reviver suas culturas de maneira intensa e divertida. Um costume que ganhou força na última semana. O que seria uma cidade pacata durante todo o ano, em apenas um final de semana tudo muda. A região no noroeste da Inglaterra, chamada de Appleby, é sede da Feira de Cavalos. O evento anual reúne milhares de viajantes conhecidos como Pavi, que são basicamente membros de um grupo étnico originário da Irlanda com o estilo de vida nômade. O grupo se junta para desfrutar o prazer raro de não ser rejeitado por comunidades, mas sim abraçados. As origens da feira remetem ao início do século XVIII, quando mascotes vindo de todas as partes do Reino Unido começaram a montar acampamentos em Appleby. E apesar de todas as atrações que a feira foi ganhando desde então, os cavalos ainda são a principal. Eles são banhados no Rio Eden. Seus donos os levam em corrida pelas ruas e eles desfilam com muita pompa em um evento chamado The Flash. Durante o festival, Appleby, que tem cerca de 3.200 habitantes, recebe até mais de 30 mil visitantes. Para os ciganos e viajantes que passam boa parte do ano conformando-se com as convenções do mundo moderno, a feira de Appleby é uma oportunidade de vivenciar suas tradições. Aqueles que possuem as carroças tradicionalmente pintadas de verde as tiram do depósito para usar na viagem, que pode levar várias semanas. A feira é, além de tudo, uma reconexão do povo com suas origens. Segundo alguns visitantes deste ano, os dias são longos e as noites também, o que para eles é ainda melhor, já que podem aproveitar os dias ensolarados no rio e as fogueiras durante a noite. Ainda segundo os participantes, de um lado existe o mundo e do outro a áurea criada em Appleby com a feira de cavalos. O sérvio Novak Djokovic vai ter que pagar R$38 mil de multa por quebrar uma raquete no jogo em que perdeu a final do torneio de Wimbledon para o espanhol Carlos Alcaraz. O valor pela atitude antidesportiva vai ser descontado dos R$7.380.000 que ele recebeu pelo vice-campeonato. O jogo durou quase 5 horas e o espanhol é cada vez mais líder do ranking. Um jovem tenista espanhol conquista o título de Wimbledon depois de um jogaço de tênis contra um adversário mais experiente e até então imbatível na grama sagrada. A frase pode descrever tanto a vitória de Rafael Nadal em 2008 contra Roger Federer ou o título deste domingo de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. O espanhol de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta o segundo título de Grand Slam na terceira participação em Wimbledon. Djokovic, que não perdia no torneio mais tradicional do tênis mundial desde 2013, buscava o 8º título na grama londrina para se igualar a Roger Federer como o maior campeão do torneio no masculino. Esta foi a primeira final de Wimbledon para Alcaraz e a 9ª para Djokovic, que também tinha como objetivo vencer os 4 principais torneios do circuito no mesmo ano, depois de conquistar o Aberto da Austrália e o de Roland Garros.
Morreu nesta segunda-feira João Donato, um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, aos 88 anos. Ele estava internado há 2 semanas com pneumonia na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, e chegou a ser entubado. Compositor de reconhecimento internacional, Donato é amplamente considerado um pianista brilhante. Com um estilo inconfundível de atacar as notas, fundiu as premissas estéticas da bossa nova a ritmos caribenhos, promovendo um diálogo entre a música brasileira e as tradições rítmicas do continente americano. Símbolo de seu procedimento criativo e um dos maiores sucessos da carreira, a Rã foi gravada pela primeira vez como The Forge, no disco A Bad Donato, de 1970. 3 anos mais tarde, a música já em português apareceu no disco clássico Quem é Quem e ganhou a letra de Caetano Veloso e interpretação de Gal Costa no álbum Cantar, de 1974. No mesmo trabalho, Gal gravou também Flor de Maracujá, popularizando a composição de Donato com seu irmão caçula, Lissais Enio. João Donato deixa a mulher Ivone Belém e seus 3 filhos, Joel, Joana e Donatinho. Ele será velado amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e cremado no Memorial do Carmo, no Caju, bairro da região central da cidade. Símbolo de Mato Grosso do Sul, o ipê é uma árvore que gosta de muito sol e temperaturas elevadas. Entre as principais características da planta estão as flores, que podem ser encontradas em várias cores. Com uma câmera em mãos, explorando os mais diversos ângulos, é que este servidor público transforma as horas vagas em momentos de lazer. Fotografar é para o Franz muito mais do que um simples passatempo. Transformadas em obras de arte pelas lentes do fotógrafo, entre as favoritas estão as árvores, dos mais diferentes tipos. Porém, entre as preferidas estão os ipês. Eu falei, eu vou comprar uma máquina fotográfica, né? E aí surgiu o amor pela fotografia e pela fotografia de paisagens, né, da natureza. E aí eu só trouxe isso há 16, 17 anos aqui para Dourados. Eu acredito que esse cuidado de ter árvores aqui e ter um colorido especial em cada ipê faz com que a gente tenha esse privilégio de morar numa cidade onde os ambientes de fotografia ou os espaços para fotografar sejam privilegiados mesmo, né? Também conhecido por tabebuia, o ipê é árvore comum nos 4 cantos de Dourados, maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Símbolo de força e resistência, a árvore é desde 2018 também símbolo de Mato Grosso do Sul, após a implantação da Lei número 5.228, do dia 16 de julho. Este engenheiro civil, que foi prefeito de Dourados por 2 mandatos, foi responsável pelo plantio de mais de 100 mil mudas de árvores no município, entre elas os ipês. E Dourados, que é dourado, a base de dourado é o amarelo, nós plantamos bastante ipê amarelo para demonstrar o amor que a gente tem por Dourados. Plantamos todo tipo de árvore, mas o ipê predominou. E essa época é linda, né? Então nós temos de aproveitar essa oportunidade que a natureza nos dá, tá certo? Para ser mais feliz um pouco. E a cidade fica linda. O ipê amarelo foi plantado em algumas ruas aqui do município em homenagem à cidade, por conta da sua cor levemente dourada. Mas nas ruas nós podemos encontrar também outras floradas, como as brancas, as roxas e as cor-de-rosa. São diversas cores que alegram as ruas, porém cada uma em seu tempo. Este biólogo explica como é que acontecem as floradas e por que elas não são simultâneas. O ipê, né, que da linguagem indígena significa árvore da casca grossa, ele vai florescer de acordo com a sua espécie, né? Então não são variedades, são espécies, então são seres vivos diferentes. Então, eles vão florescer em épocas diferentes. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem primeiro a abertura do ipê cor-de-rosa, né, ou ipê rosa. Depois a gente tem o ipê amarelo, depois o roxo e, por último, o branco, já quase em setembro. Nós temos, entre 2 gêneros, quase 20 espécies, né?
E a distribuição aqui é não só no Cerrado, né? A gente vai encontrar na Amazônia, vai encontrar na Mata Atlântica, né? Então é uma árvore que ela está disseminada pelo país. Tanto é que ela é a verdadeira árvore símbolo do Brasil, ao contrário do pau-brasil, que todo mundo pensa que é a árvore símbolo do Brasil. Na verdade, é o ipê amarelo, né? A Tabebuia brasiliensis. As árvores adultas podem variar de 10 a 20 metros de altura. Quanto mais frio e seco for o inverno, mais intensa será a florada. Plantados em diversos pontos da cidade, os ipês deixam o inverno com cara de primavera em Dourados, alegre e cheia de cor. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Emoji, uma forma de comunicação para mostrar suas emoções, que ganhou popularidade com o crescimento da tecnologia e já evoluiu muito desde que foi criada. De origem japonesa, a palavra emoji é a junção dos elementos e, de imagem, e da palavra moji, que significa letra. Atualmente, não tem quem não use uma das tão famosas carinhas ou ícones para se comunicar. O que muita gente não sabe é que eles foram criados há mais de 20 anos e evoluíram muito até chegar aos padrões atuais, presentes em todos os aparelhos celulares. Os primeiros emojis da história surgiram quando o designer japonês Shigetaka Kurita desenvolveu 176 ícones para a empresa de telefonia celular que ele trabalhava. Inicialmente, esses ícones circulavam entre os celulares e pagers daquela companhia. A tecnologia foi crescendo, eles acompanharam a tecnologia e hoje estão nas redes sociais e no coração de todo mundo. Sem sombra de dúvida, os emojis se tornaram uma parte importante da nossa comunicação contemporânea. Eles vêm desde as salas de bate-papo lá nos anos 90 e permaneceram, especialmente dentro dos aplicativos de mensageria que se tornaram tão populares, notoriamente. Incrível a quantidade de emojis que foram criados, então eles também são uma espécie de representação do que está acontecendo. Dos mais de 3.000 emojis que existem e que passaram a fazer parte do dia a dia das conversas online, os 5 mais usados mundialmente são a carinha chorando de rir, o coração vermelho, o joinha, a carinha com os olhos apaixonados e o clássico, o primeiro emoji criado, a carinha amarela sorrindo. Mas será que as pessoas usam esses mesmo? É o emoji que você mais usa para se comunicar? Aquele da carinha de susto. O que eu uso mais é o sorriso. Carinha feliz. Aquele que tem uma mãozinha de coração. O emoji que eu mais uso é a carinha de choro com várias lágrimas. E muito do que são os seus emojis preferidos ou mais usados, eles representam as emoções, já que com a tecnologia e a troca de mensagens, não é possível ver como o outro reagiu a uma conversa. É uma forma rápida para responder, se a pessoa usar só o emoji, mas ele também complementa o texto, dando um tom de emoção, de interpretação. Não acredito que vá substituir as palavras de forma alguma, muito pelo contrário, traz mais diversão, traz mais leveza. Então, os emojis hoje definitivamente fazem parte da comunicação. Claro que algumas pessoas podem acabar interpretando de forma errada o que você quis dizer, porque cada um entende os emojis de uma forma diferente. E se ficar na dúvida, é só consultar o dicionário emoji disponível na internet e tudo vai ser resolvido. A popularidade e a influência dos emojis é tão importante nas comunicações que em 2015, um desses emoticons foi escolhido como a palavra do ano pelo Oxford Dictionary, devido à sua significância cultural. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.